Estamos começando mais um culto. E como é época de Natal, quero ler um texto bíblico do versículo 10 ao 14, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. De repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, a paz entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar? Deus, muito obrigada por tudo isso que lemos, que o Natal seja um dia muito especial para todas as crianças, pais responsáveis pelas crianças e todos os países do Brasil. Que você seja muito amado e que todos respeitem a Ti com o maior carinho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, tão sedentos de Ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração.
Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Ramã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã conforme as ordens do rei. Mordecai, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mordecai: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mordecai seria tolerado. Quando Ramã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mordecai, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mordecai, em todo o império de Xerxes. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mordecai tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mordecai, na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos principais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mordecai o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Nós estamos olhando a história de Esther para perceber que Deus age em nossas vidas mesmo quando ele parece que está escondido. Isso é particularmente importante no contexto que nós vivemos agora. Estamos em uma sociedade pós-cristã com valores morais e espirituais diferentes daquilo que os cristãos acreditam. Então nós podemos ter a impressão que Deus está ausente, mas ele não está. Ele continua trabalhando para a nossa salvação e moldando a nossa vida nesse processo. Bem, como nós acompanhamos nas mensagens anteriores, Esther é a mulher judia que se tornou rainha da Pérsia. E até agora nós vimos a narrativa desse livro a partir da vida de Esther, a protagonista da história. Trabalhamos o tema da beleza e do poder. Mas hoje nós vamos olhar para o antagonista, o vilão da história, um homem chamado Ramã. Sem dúvida, a figura de Ramã é uma incrível ilustração do que é dito em muitos outros lugares na Bíblia a respeito do orgulho e da humildade. Gente, esse é um tema que é de extrema importância para os cristãos. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o orgulho é o grande pecado. Segundo ele, o orgulho é que faz o diabo ser o diabo. Portanto, eu não quero que você entenda de maneira superficial o que eu vou te dizer agora. Essa história pode salvar a tua vida. E eu não estou brincando. Então eu vou destacar 3 coisas que nós podemos aprender da história de Ramã. Primeiro de tudo, o caráter do orgulho, ou seja, o que ele é. Depois, a letalidade do orgulho, o seu poder de morte, ou seja, o que ele faz. Gente, tudo isso são desafios para nós, mas no final eu vou te dar uma boa notícia. O orgulho tem cura. Não precisamos ser dominados por ele. Essa é a última coisa que nós vamos ver. Ok? Então, o que é o orgulho, o que ele faz e o caminho da cura.
No capítulo 3, nós vemos que o rei Xerxes honrou Ramã e elevou a sua posição social. Deu a ele a mais alta honra entre todos os outros nobres. Era algo como ser o primeiro-ministro do reino. Ele tinha a mais alta posição na administração do reino. Então todos os oficiais reais deveriam se inclinar e prestar honra a Ramã. Mas tem uma declaração no verso 2 que é muito intrigante. É dito ali que os oficiais se inclinavam e prostravam, porque essa era a ordem do rei. Gente, Ramã devia ter sido uma pessoa muito desagradável, porque em uma sociedade que era hierárquica, tradicional, se prostrar é absolutamente instintivo. Veja, por exemplo, na cultura japonesa, onde você sempre se inclina para alguém mais velho do que você, ou alguém que é de uma posição social mais elevada, isso é totalmente instintivo. Portanto, Ramã deve ter sido alguém realmente detestável, porque o rei tinha ordenado as pessoas para se curvarem a ele. Mas um homem não fazia isso. Mordecai, o primo de Esther, ele era o primo mais velho que cuidou dela quando seus pais morreram. Mordecai simplesmente se recusou a dar essa referência a Ramã. Isso deixou ele furioso. Por quê? Olha, apesar de Ramã ser originário do povo amalequita, que é o antigo inimigo de Israel, parece que o que indignou Ramã não foi apenas porque uma pessoa específica não se curvou para ele, mas um tipo de lembrança que ele guardava no coração, de que apesar de todo o poder que ele tinha, apesar de toda a sua grande posição social, ele não tinha o respeito e a aprovação de todo o povo que ele pensou que teria. No capítulo 5, depois que Ramã sai do banquete preparado pela rainha Esther, é dito que ele estava alegre e animado, mas ao passar por Mordecai e ver que ele não se levantava e tremia diante dele, ficou furioso e amargurado. Daí acontece o seguinte, conforme versículo 10 a 13. Ramã mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher, e lhes falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou: a própria rainha Esther, a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que ela tinha preparado, a não ser a mim. E também, para amanhã, estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Ok, vamos dar uma parada aqui e ver o que nós podemos aprender sobre orgulho. Orgulho, de acordo com a Bíblia, é você se concentrar em si mesmo. Orgulho está absorvido em si mesmo. De acordo com C.S. Lewis, o orgulho é uma impiedosa, incansável e obstinada concentração em si mesmo. Isso é o que caracteriza o orgulho. Orgulho faz você concentrar todas as coisas em você, tudo gira em torno de você. Você não entra num relacionamento, você não pega um trabalho, você não faz nada, a menos que isso faça você se sentir bem sobre você mesmo. Então tudo que você faz tem a ver com você. C.S. Lewis diz que o orgulho não te dá prazer em ter alguma coisa, mas apenas em ter mais daquilo do que a outra pessoa. Ou seja, não basta você ser bem-sucedido, inteligente e bonito. Você precisa ser mais bem-sucedido, mais inteligente e mais bonito que alguém. Você pode querer se relacionar com uma bela mulher ou um belo rapaz, porque você quer ele ou ela. O orgulho, no entanto, leva você a ficar com essa pessoa apenas para todo mundo ver, inclusive você mesmo, que você pode fazer isso. Que você pode fazer isso diferente ou melhor do que todos os outros. Um homem orgulhoso, gente, não tem real prazer na mulher, mas apenas nele mesmo. Uma mulher orgulhosa não tem prazer no homem, mas apenas nela mesma. Então o que você está fazendo em relação ao orgulho é tornar todas as coisas em um meio para se obter um fim, que é apenas a satisfação de você mesmo. É sempre um meio para o fim de obter respeito e aprovação. Tudo que você faz, você se pergunta: puxa, como é que eu estou sendo observado? Como as pessoas me olham agora? É isso que importa. Eu sempre acho que tudo é sobre mim. É eu e eu. Agora, existem duas formas de orgulho que é muito importante você se dar conta. Por um lado, você tem o sentimento de superioridade, que é uma forma de orgulho.
Normalmente as pessoas reconhecem esse sentimento de superioridade como orgulho, porque são pessoas que estão sempre se achando melhores do que as outras, elas buscam aplauso em tudo que elas fazem, então é fácil identificar. Mas essa é uma forma de orgulho e existe uma outra forma. A outra forma de orgulho é o sentimento de inferioridade. Isso acontece quando você tem uma baixa apreciação sobre você mesmo. Você não gosta de você não gosta como você parece, você não gosta como você faz as coisas, você é muito autocrítico e você está sempre depreciando a você mesmo. Na verdade, o que acontece é que você apenas se absorve de você mesmo. Então o que você faz o tempo todo é se comparar. Só que você está perdendo para outra pessoa na sua comparação. Olha só, nós não achamos que a inferioridade das pessoas tem a ver com orgulho, mas elas têm sim. Pela definição bíblica, tanto a pessoa que se sente superior como aquela que se sente inferior são orgulhosas. O que elas têm em comum é a falta de humildade, porque elas estão totalmente concentradas, totalmente absorvidas em si mesmas. O orgulho, portanto, ele se expressa tanto na forma de superioridade como na de inferioridade. E isso é o oposto da humildade, que não é pensar menos de você, mas é pensar menos em você. É uma questão de quantidade. Isso significa que a pessoa humilde não tem necessidade de aprovação ou respeito. Ele não se importa com aprovação ou respeito. Então, quando você diz olá para as pessoas que você encontra, quando você sai com algumas pessoas, quando você assume determinados trabalhos, não é porque eles fazem você se sentir bem sobre você mesmo. Não é sobre você, não tem a ver com você. Se você realmente já encontrou uma pessoa humilde, você vai perceber que elas são felizes e elas são incrivelmente interessadas em você. Elas não ficam medindo você o tempo todo, mas apenas estão interessadas em você, no que vocês são. Elas não estão pensando nelas mesmas, não tem a ver com elas, ou como você as está tratando, ou como você está olhando para elas. Não existe comparação, elas estão relaxadas. Portanto, orgulho é uma impiedosa, incansável e obstinada concentração em si mesmo, e ele está mais presente na sua vida do que você pensa. Bem, a questão agora não é só olhar para o orgulho como uma definição, um conceito importante. O ponto aqui é perceber como ele é algo ruim, muito ruim. Na verdade, ele é letal. Nós vamos continuar na narrativa sobre Ramã. No verso 6 do capítulo 3, é dito que Ramã não está satisfeito em apenas matar Mordecai, que não havia se inclinado, mas todo o povo dele. Então Ramã vai até o rei Xerxes e fala sobre um povo que não obedece às leis do rei e diz o seguinte: se você me der permissão para destruí-los e tomar a sua riqueza, muito dessa riqueza vai para o tesouro do rei. E o rei se agrada disso e lhe dá um anel real para ele criar uma lei irrevogável. Porque naquele império, quando o rei fazia um decreto, não tinha como voltar atrás. E Ramã marcou o dia para dar o fim aos judeus, quando todos os vizinhos dos judeus, de qualquer lugar no Império Persa, poderiam destruí-los e tomar sua riqueza. Gente, milhares de pessoas morreram. Mesmo os judeus podendo resistir a esse ataque, como nós podemos ver mais adiante na narrativa, milhares morreram. E o próprio Ramã acabou morrendo. Em todo lugar na Bíblia, nós somos ensinados que o orgulho antecede a queda. O orgulho leva à devastação, o orgulho leva à destruição, o orgulho leva à morte. Mas você ainda pode dizer que esse é um caso extremo, narrado no livro de Esther. Ok, mas eu quero que você veja que todo orgulho é letal, todo orgulho. E como isso acontece? Bom, primeiro de tudo, o orgulho faz de você ser um tolo. Como assim? Eu vou te explicar. Primeiro, todo orgulho impede você de aprender dos seus próprios erros em geral. Isso acontece porque você se auto-justifica. Um coração orgulhoso, ele está sempre se justificando e sempre dizendo que se você rompeu o relacionamento, ou não conseguiu aquele emprego, ou não tem alguma coisa, é por causa dele, ou dela, ou dessa circunstância. Nunca é você.
Então, se você justifica você mesmo, você não pode aprender com seus erros. Veja, uma pessoa humilde, ele não fica sempre olhando para si mesmo. Ela não está sempre preocupada com a sua própria dignidade. Ela pode rir de si mesma. E como resultado, ela aprende mais rápido. Quando alguma coisa sai errada, as pessoas humildes procuram ver o que elas fizeram de errado. Então elas amadurecem mais rápido. E isso não acontece com as pessoas orgulhosas. Mas não apenas isso, as pessoas orgulhosas, elas não apenas deixam de aprender com seus erros em geral, elas também não aprendem das críticas em particular. Uma das maneiras de crescer como pessoa é, sem dúvida, aceitar a crítica. Entretanto, o tipo de orgulho de superioridade faz com que você despreze a outra pessoa quando ela te critica, ou então você a ataca. E na forma de inferioridade, a crítica, ela devasta a pessoa. Daí mesmo que alguém tente conversar com você, não consegue. Você está destruído e apenas diz, esqueça isso. Em outras palavras, você nunca aprende nada. E porque você não aprende nem dos seus erros em geral e nem das críticas em particular, você se torna um tolo. Isso quer dizer que você constantemente faz escolhas equivocadas. Mas o orgulho não faz de você apenas um tolo. O orgulho faz de você uma pessoa má. Desde Santo Agostinho, a teologia cristã, ela entende que o orgulho não é um pecado entre tantos outros, mas realmente a raiz de todos eles. Como diria C.S. Lewis, é o grande pecado. Deixa eu te dar alguns exemplos disso. Veja o caso da amargura. Muitos de nós têm uma grande luta com a amargura e a ira, porque as pessoas falam ou fazem algo para nós e isso nos ofende. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: você não pode ficar irado com alguém, você não pode ficar ressentido com alguém, a menos que você se sinta superior a ela. Não existe amargura sem orgulho. E sobre a ansiedade? Algumas pessoas ficam paralisadas pela preocupação. E você sabe de onde vem isso? Acontece que você sabe exatamente como as coisas têm de acontecer. Você sempre sabe o que deveria acontecer na história, não é? E se as coisas não acontecem desse jeito, tudo vai ser um desastre. Você tem medo disso. Então você fica ansioso. Perceba, gente, você não pode ser profundamente preocupado e ansioso sem ser profundamente orgulhoso. Também você não pode ser profundamente amargo sem ser orgulhoso. É por causa do orgulho também que você sempre tem uma opinião ou um comentário negativo sobre as pessoas que você não gosta. É por causa do orgulho que você julga sem parar. Olha só, o orgulho também leva você a ser indeciso, porque essa é a forma de inferioridade do orgulho. Porque você tem um certo medo de fazer a escolha ou um movimento errado. E daí você se preocupa em como você vai parecer diante dos outros. E por aí vai. Então o orgulho faz de você um tolo e faz de você uma pessoa má. Mas tem algo ainda pior do que tudo isso, que está no topo de tudo. O orgulho esconde o pecado dele mesmo. O orgulho mata você como um gás venenoso sem cheiro. Você não percebe o que está acontecendo. Por mais orgulhoso que você reconheça que seja, e por mais que ele faça parte do seu dia a dia, você é ainda muito mais orgulhoso do que você acha que é. O orgulho, ele se esconde. Por exemplo, se você roubar alguém, você não vai dizer, meu Deus, como é que esse dinheiro veio parar na minha conta? Se você bater em alguém, você não vai dizer, nossa, como a minha mão foi parar na cara do sujeito. De jeito nenhum. Você sabe quando você está roubando ou batendo em alguém, mas você nunca sabe quando você está sendo orgulhoso. Na verdade, dificilmente alguém vem e diz, olha, eu sou orgulhoso, eu tenho um problema grave com orgulho. Eu sou pastor há um bom tempo e eu já ouvi muitos tipos de pecados confessados, mas eu realmente não lembro de alguém ter vindo até mim confessar que é orgulhoso.
Esse é o tipo de coisa que as pessoas não fazem. E muitas vezes o que vai acontecer? Você vai achar que esse sermão não é para você. Você pensa, puxa, tal pessoa devia ouvir isso. Mas existe um certo orgulho em você fazer isso. Então saiba que esse sermão é para você, ok? Mas não é só coisa ruim que eu tenho para te dizer. Eu tenho uma boa notícia. Existe a cura para o orgulho. E é isso que nós vamos ver agora. Só quero dizer uma coisa antes de falar sobre a cura do orgulho. Isso não acontece através da religiosidade, de maneira alguma. Na verdade, a religiosidade piora o estado. Será como colocar gasolina no fogo. Isso quer dizer que você não vai tratar do orgulho apenas lendo mais a Bíblia, fazendo jejum ou sendo uma boa pessoa, porque você apenas vai reforçar a tentativa de agradar a Deus a partir do que você faz. O centro continua sendo você. Então, qual o caminho para a cura do orgulho? Vamos ver capítulo 6 do livro de Esther. Hamã está vindo para ver o rei e nós percebemos que ele não vai ficar satisfeito apenas com a morte de Mordecai e em destruir o seu povo. Ele quer fazer um espetáculo público de Mordecai. Para isso, inspirado pela sua esposa e amigos, ele constrói uma forca em um local público e vai até o rei pedir uma permissão especial para pendurar Mordecai lá, e no dia marcado para a destruição dos judeus. Só que Deus tem uma ideia diferente e nessa noite específica o rei não consegue dormir. E ele começa a ler o livro das crônicas do império, ouve alguém ler para ele e de repente ele se dá conta que Mordecai salvou sua vida. Está escrito que Mordecai ouviu uma conspiração contra o rei e o avisou a tempo de evitar um assassinato certo. Mas Mordecai nunca foi recompensado por isso. E Hamã chega no exato momento que o rei se deu conta disso. Então o rei pergunta para Hamã: Hamã, o que nós devemos fazer para um homem que o rei tem prazer em honrar? Hamã está desesperado por respeito e aprovação, por honra e glória. Então ele imagina que seria ele a pessoa que o rei queria honrar. E daí ele faz o rei uma proposta muito fascinante. Ele diz: coloque os trajes reais sobre esse homem, faça ele montar no cavalo do rei, diga para algum oficial da nobreza exaltar essa pessoa publicamente e conduza ela pelas ruas da cidade. O que nós temos aqui é a imagem de um rei conquistando e um servo servindo de arauto. Então Hamã finaliza: isso mostrará o quanto você tem prazer em honrar esse homem. Deixa eu destacar aqui a ideia dos trajes reais. Era um tipo de manto. Nos tempos antigos, mantos eram muito mais significativos do que hoje. Nós perdemos o seu significado. Para um rei colocar um manto em alguém é mais do que dar a ele uma alta posição. Quando Faraó coloca o manto em José, lá em Gênesis 41, ele na verdade quer dizer que ele agora participa da posição do rei. E quando Jonas dá o seu manto real para Davi, em 1 Samuel 18, é o jeito de Jonatas dizer o quanto ele o admira e que Davi devia ser o rei e não ele. Então colocar um manto em alguém não era simplesmente dizer eu honro essa pessoa, mas eu tenho prazer em fazer isso com essa pessoa. Ele quer dizer que ama essa pessoa, que a admira, que realmente deseja que ela seja honrada. E aqui está porque Hamã está tão animado. Pessoas veriam a sua grandiosidade, quanto ele era amado e admirado pelo rei. Eu vou ser amado pelo rei, todos verão o quanto eu sou digno, todos verão o meu valor. Veja, o que nós queremos não é apenas amor, nós estamos preocupados com o que o mundo pense de nós. O louvor está acima de todas as recompensas. Então ele pensa, se eu tiver o rei colocando o seu manto em mim, se eu tiver o rei me amando dessa maneira, eu serei como ele. Eu terei o amor e a admiração de todo o povo. Então o rei fala para ele ser o servo que puxa o cavalo e ele se torna o arauto para Mordecai.
Gente, essa é realmente uma incrível reversão das coisas, porque Mordecai havia sido colocado em uma armadilha e Ramã pensava que ia ficar por cima e acabou sendo o servo. Agora ele não pode mais ir contra Mordecai e o seu povo. Essa é a parte da história que realmente você percebe que se você for humilde, você será exaltado, e se você se exaltar, você será humilhado. Jesus diz: perca a sua vida e você vai salvá-la. Se você focar na sua vida, você vai apenas ter na estrada solidão, desespero, ruína. Agora, perceba para onde essa trama nos leva. Ramã não pediu pela coisa errada. O que ele está pedindo é alguma coisa que nós também queremos. Nós queremos que alguém com glória suprema nos ame, não amor em geral. O que nós precisamos é de uma segurança última. O que nós precisamos é de uma segurança última da nossa dignidade. Nós precisamos de alguém que nos ame dessa maneira. Só que nós achamos que é o mundo que faz isso. Ramã não está pedindo pela coisa errada, porque tem alguma coisa que está errada conosco também. Todos nós temos um problema com orgulho. Então, ele não pediu a coisa errada, ele simplesmente pediu para o rei errado. Existe um rei melhor. Existe um rei com uma glória última que você, crendo ou não, veio à terra e se despiu da sua glória. E quando ele foi para a cruz, ele se despiu a si mesmo, não apenas das suas roupas, mas do amor do seu Pai. Ele se despiu da aprovação do seu Pai e do respeito do seu Pai, porque ele estava trocando de lugar conosco. Mordecai foi salvo apenas porque Ramã trocou de lugar com ele, mas Ramã não queria fazer isso. Jesus fez isso voluntariamente. Existe um rei último, existe o Rei da Glória, Jesus Cristo. Ele é o Rei que você pode ir até Ele, porque Ele teve um custo infinito de si mesmo, trocou de lugar conosco. Deus se fez pecado, aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Jesus Cristo foi despido nu para que nós pudéssemos ser vestidos em justiça. Jesus Cristo, Ele pega o que nós merecemos para que nós possamos obter o que Ele merece. Veja João 17, Jesus diz: Pai, dê a eles a glória que você me deu antes da fundação do mundo. Isso é inacreditável. Jesus disse que você deve se dar conta que o louvor último e a dignidade última foram dados a você. E quando você se der conta que Jesus ama você dessa maneira, você consegue renunciar ao ego. Você finalmente é alguém que se auto-renuncia e descansa. Apenas Jesus te dá a segurança última de amor e dignidade, que no fundo é o que você busca. Se isso for suprido em Jesus, você não vai ser mais escravo do orgulho. E não é isso que você quer, afinal? Para finalizar, diz o que C.S. Lewis diz: para alguém se livrar do orgulho e conquistar a humildade, o primeiro passo é se dar conta que você é orgulhoso. Esse é o maior passo e nada pode ser feito antes disso. Então, se você achar que você não é orgulhoso, é porque você é muito orgulhoso. Mas em Cristo você pode ser humilde, mesmo em um mundo tomado pelo orgulho, e pode apontar para a salvação pela graça. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós nos colocamos aqui com nosso coração quebrantado, porque essa palavra mexe muito conosco. Nós queremos realmente aqui admitir a nossa tendência ao orgulho, o quanto essa sensação e essa percepção da vida toma conta de nós. Ó Deus, te damos graça pelo humilde Jesus, por aquilo que Ele fez por nós sem nós merecer. Que isso possa quebrar o nosso coração arrogante e nós possamos viver com humildade, verdadeira humildade, assim como Jesus fez. Então nós queremos aqui, Deus, em nome de Jesus, entregar nossa vida para Ti. Nós queremos consagrar aquilo que somos, aquilo que temos. Queremos dizer que confiamos em Ti para nos guiar nesse caminho que, enfim, nos livre do orgulho e nos torne a ser aquilo que fomos criados para ser. Discípulos amados, filhos queridos que se sustentam no amor do Pai.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. De Deus.